Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham nas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço muito a todos vocês que têm estado conosco neste momento. A presença de todos vocês é extremamente importante aqui pra gente. Bom, então, conforme, né, as programações do nosso canal, primeiramente eu vou pedir desculpas pela minha voz, porque vocês já sabem que quando eu levanto cedo não tem jeito, gente, a voz da gente muda com relação ao decorrer do dia. Outra coisa que eu já vou pedir desculpas é barulhos aleatórios se acontecer, porque realmente tem hora que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu já quero compartilhar com vocês que em breve nós teremos mais coberturas de séries por aí. The Last of Us no dia 13 já começa, né? A segunda temporada e nós vamos fazer cobertura semanal às segundas-feiras e Andor na sua segunda e última temporada. Também faremos a nossa programação semanal da série e nesse caso o episódio será disponibilizado para vocês às quintas-feiras, ali mais ou menos no horário do almoço. Eu vou ver direitinho se vai ser na quinta ou no sábado, vai depender muito de quando esse episódio vai sair durante a semana. Mas até então, ou será na quinta ou será no sábado. E os nossos episódios de domingo, né, eles vão para segunda para a cobertura de The Last of Us. E nas sextas-feiras continuam o nosso Revivendo Séries, intercalando com outras séries também, que a gente vai possivelmente falar as análises. E The White Lotus, em breve, a gente vai fazer aí um resumão das 3 temporadas, até mesmo para vocês entenderem as, digamos, resenhas não tão positivas com relação à terceira temporada que finalizou recentemente. Então aqui a gente vai voltar no nosso Revivendo Séries. A gente vai falar das 2 últimas temporadas agora, né? A nossa quinta temporada é o nosso vídeo de hoje. Bom, aqui nessa quinta temporada, que devido à greve dos roteiristas do ano anterior, é mais uma temporada que ficou-se em bastante dúvidas se ela seria mais uma temporada ou seria a última com mais de 24 episódios. Mas eles acabaram achando melhor não fazerem tantos episódios assim, acabou encurtando tudo e fizeram uma temporada com 17 episódios. Seriam até 16 episódios, 18 episódios, mas se acharam melhor fazer com 17 episódios. Aqui, nessa quinta temporada, pela primeira vez a gente vê o mote de toda a série modificado por completo em toda a estrutura de todos os episódios, porque aqui a gente já vê a narrativa um pouco mais linear com o presente da ilha, mas dando pontuais flashbacks dos personagens que ali estão. E o tema principal seria a redenção. No geral, a redenção de todos os personagens que estão na ilha. Inclusive, nessa temporada a gente vai ver questões mais ligadas à Dharma, principalmente ali no seu apogeu. A gente vê muito também aquela treta, né, com os hostis, a criação ali da parte das escotilhas, e a gente vai ver muito disso durante toda a temporada. Um outro ponto nessa temporada que a gente pode destacar com uma certa integridade, né, porque foi algo muito comentado, é a suposta ressurreição do Loki, que a gente sabe que a gente já via que desde o início essa questão do Loki, dessa espiritualidade, o tipo de
pessoa que ele era ali, as suas perspectivas durante todas as 4 temporadas anteriores, a gente viu assim que ele tinha um grande potencial, mas desde o início a gente viu que tinha algo muito, muito estranho acontecendo. E agora, nessa última temporada, a gente vê que a conectividade com o Loki e a ilha, ela é muito maior do que se pensava, né? E, enfim, tem muitas coisas que a gente poderia ficar aqui altas horas explicando, mas a ideia aqui é só mesmo fazer uma explanação geral de todos os episódios. Mas aqui a gente ainda continua vendo essa questão das linhas temporais da ilha. Muito sobre o Jacob, o Ben, o Desmond também, os personagens que saíram da ilha, os personagens que continuaram na ilha. Então a gente continua vendo muito esses efeitos com relação a esse passar desses personagens na ilha. Então também nessa temporada a gente vê mais sobre os mistérios da ilha, ou que quer que seja, tentando desvendar esses mistérios ali da ilha. A gente vê muito da Dharma no seu apogeu, você vê ali muito dessas questões da ilha, por que essa ilha foi escolhida. A gente vê muito essas batalhas ali com os hostis, como tudo isso começou de certa forma. É como se aqui os arcos começassem a ser fechados, mas com mais mistérios sendo acrescentados, digamos assim, nessa questão. Mas, principalmente essas sensações que os personagens, principalmente os sobreviventes, né, do voo da Oceanic, eles estavam tendo. E ali a gente vê até mesmo essa questão de que quem está na ilha ainda vai conseguir então sair da ilha? Será mesmo que eles saíram? Porque na temporada passada a gente viu essa questão de que não, esse negócio a gente não devia ter saído da ilha, a gente vai voltar para a ilha. Então tem muito ainda dessa parte mais truculenta ali do enredo, mas que essas pontas aos poucos vão sendo ou não amarradas e muito bem amarradas. A gente sabe que a última temporada de Lost é a mais controversa de todos, é muito dessa questão da mensagem original dela, se realmente ela foi bem entendida ou não. E às vezes eu fico com a impressão de que, na verdade, desde a 4ª temporada, a gente tem o porquê desse clima tão controverso da última temporada. Porque quando você pega essas 3 últimas temporadas, esse último bloco, né, de série como um todo, você começa a ver que algumas pontas soltas parece que não foram muito bem amarradas, principalmente por causa da greve, né, dos roteiristas que atrapalham muito o desenvolvimento da série. E a gente sabe que essas últimas temporadas, tendo menos episódios, ainda assim ficaram bem compactadas, não ficou com muita encheção de linguiça, mas por ser uma série mais inovadora mesmo, muito de Black Mirror acabou bebendo um pouco daqui, mas às vezes a gente tem uma expectativa que acaba atrapalhando bastante nessa questão do acompanhar uma série. E eu acho que, revendo Lost agora, por exemplo, essa temporada eu não havia visto ela. As 3 primeiras eu já havia visto, mas as outras eu acabei não conseguindo acompanhar. Vi um pouco da última, mas não tinha acompanhado ela na sua essência. Então, assim, eu acho que aí a gente vê
mais conexões das séries atuais com essa série. E essa questão da expectativa, a gente fica muitas vezes atrapalhando o próprio enredo da série, porque muitas vezes a minha opinião com relação a Lost é que a ideia não era explicar tudo, porque o mistério do não ter a solução muitas vezes é a melhor pedida da série, né? Só que aqui, com os enredos sendo muito bem descritivos nas primeiras temporadas, fizeram com que a audiência esperasse mais da série. Essa é a minha visão que eu vejo hoje em dia. Na época, lógico que se você tiver acompanhado a série na época, lógico que você está coberto de razão de não entender o que Lost dizia desde o início. Mas eu fico pensando aqui comigo, se a ideia dos criadores da série era dar todas as respostas. Porque aqui quando você vai vendo a temporada como um todo, a gente fica pensando nisso. Será mesmo que era a ideia deles dar todas as respostas necessárias a todos os mistérios da ilha? E se isso fosse possível, será mesmo que essa possibilidade seria dada com 6 temporadas? E se não tivesse tido a greve dos roteiristas, será mesmo que o enredo dessa 5ª temporada seria este enredo mesmo? Eu fiquei com essas impressões assistindo essa 5ª temporada. A impressão que eu fiquei é que eles ficaram meio limitados nessa questão de não que o enredo não fosse bem construído, mas eu fiquei com essa impressão de que a greve podou a série como um todo. Então, às vezes, se tivesse tido essa greve, não tivesse acontecido, provavelmente nós teríamos uma resolução melhor, tanto da 4ª, 5ª e também da 6ª temporada. Mas eu não acho também que a série errou em ter menos episódios. Aliás, eu acho que ela poderia ter tido menos episódios desde o início, né? Poderia ter essa gradual redução de episódios. Por exemplo, na primeira temporada seriam 24 episódios, então a segunda poderiam ser 22 episódios, a terceira com seus 20 episódios e gradualmente caindo os episódios para que a audiência não ficasse tão impactada com relação a essa questão da durabilidade da série. E poderia ter sim, ao invés de ter mais episódios, as temporadas anteriores, ter uma 7ª temporada com uma finalização mais compactada, mas porém mais assertiva, explicando sim todos os mistérios da ilha. Mas eu fiquei com essa impressão de que será mesmo que a ideia de Lost era dar todas as respostas? Porque revendo ela alguns episódios hoje e vendo esses atuais hoje, eu fico com essa impressão de que, na minha opinião, eles não iam dar todas as respostas. E essa era a ideia desde o início. Não sei se você ficou com essa mesma impressão que eu. Mas é sim uma série muito boa de ser vista. Lógico que você tem que não olhar CGI e não olhar nada disso, porque isso era muito mais datado e é muito interessante de acompanhar. E eu não desmereço a série de forma alguma. Ela é um dos eventos mais cult que tivemos no rumo das séries como um todo. E isso vale muito a pena de ser acompanhada, tá? Não desgosto da 5ª temporada, mas para mim aqui seria o primeiro enlace do fim da temporada. Então daqui a 15 dias nós voltamos com a polêmica 6ª e última temporada de Lost. E neste momento eu quero saber as
opiniões de vocês, o que vocês acharam dessa quinta temporada. Lógico que aqui a ideia do nosso vídeo, gente, não é comentar todos os episódios e tudo mais. Aqui é só mesmo uma explanação geral da série, do seu tema principal como um todo. E aqui eu não quero de forma alguma ficar entrando nas teorias da série. A minha ideia aqui é só mesmo dar esse enredo geral da série, com alguns pontos que são importantes de ser demarcados, mas que a gente possa relembrar essa série e dizer o quão boa ela é, porque sim, Lost é uma série excelente, apesar do seu final extremamente polêmico. Mas daqui a 15 dias a gente fala sobre ele, combinado? E enquanto isso eu quero as suas expectativas, os seus comentários, para você que está vendo pela primeira vez, para você que já viu a série antes e está revendo de novo, relembrando que no momento da gravação desse áudio, todos os episódios da série Lost estão disponíveis na Netflix. No Prime Video eles estavam disponíveis, não sei se estão no momento. Até então estão todos disponíveis na Netflix. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal. Muito obrigada mesmo, de verdade. E é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Lembrando que essa semana ainda a gente tem mais ou menos uma análise da primeira temporada de The Last of Us, porque dia 13 ela retorna na sua segunda temporada e na segunda-feira a gente vai ter o início da nossa cobertura falando sobre o primeiro episódio da segunda temporada. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada